Finalmente a Anvisa está se preocupando com o que realmente faz mal. Porque o que a gente sabe é que ela está preocupada com os efeitos colaterais da cannabis, está querendo controlar. Fala um pouquinho sobre isso. O que você acha desse controle, dessa injustiça com a plantinha que é tão inofensiva e é a vilã da Anvisa? Isso faz parte, na verdade, de todo esse histórico, né, do preconceito, que ainda está em andamento, na verdade, né, que é do preconceito com a cannabis e que a gente, apesar de a gente separar, vamos dizer assim, né, a cannabis para fins medicinais, a cannabis de uso adulto, né, que seria o termo correto para uso recreativo, né, adulto não tem recreio, adulto é adulto, toma as escolhas por própria, né, consciência, por decisão própria. Então, a cannabis para fins medicinais e a cannabis de uso adulto, elas vêm da mesma planta. É uma planta que se chama cannabis sativa. Então, a gente separa dessa forma justamente para que a gente possa ter aqui um acesso, né, mais facilitado para os pacientes que precisam de um tratamento. Então, a gente está vendo realmente aí muita preocupação com relação a cannabis, né? Falando, não, mas é muito preocupante, tem tal possível efeito colateral, pode ter efeito entorpecente. Se você tomar uma dose de 5 vezes maior de algum tipo de medicamento que você pode comprar na farmácia facilmente, por exemplo, paracetamol, que é facilmente vendido na farmácia. Se você tomar uma dose 5 vezes maior, você pode ter uma insuficiência hepática e morrer. E essa medicação é livremente comercializada na farmácia. Se você toma, por exemplo, um relaxante muscular, por exemplo, um Miozan, experimenta tomar 2 comprimidos de Miozan para ver se você não fica paralisada. Seu corpo não se move, você fica em um encarceramento dentro do seu corpo. E nada disso tem regulamentação, nada disso precisa de prescrição, você pode simplesmente entrar na farmácia e comprar. Então, muito se fala, né, sobre os possíveis efeitos colaterais da cannabis. Claro, existem possíveis efeitos colaterais, desde efeitos mais leves, como, por exemplo, sonolência, né, boca seca, o paciente ter um aumento do apetite, e aí que muitas vezes a gente pode chamar esses efeitos colaterais até de efeitos secundários, porque nem sempre eles são prejudiciais. Se, por exemplo, eu tenho um paciente hipertenso, eu faço a cannabis e como efeito colateral ele tem uma redução da pressão arterial, ele pode parar de tomar os antihipertensivos, ele tem um controle melhor da sua pressão arterial. Então, não é um efeito colateral, e sim um efeito secundário. E existem aí as preocupações com relação aos efeitos entorpecentes. Talvez essa seja a principal questão aí quando se fala de efeito colateral da cannabis, que é a alteração da percepção, que é o efeito psicoativo que as pessoas conhecem, mas que psicoativo, todas as substâncias são da cannabis, elas vão atuar no sistema nervoso central, então elas são psicoativas. Agora, efeito entorpecente, existe uma substância da cannabis que traz, que é o THC, e que tem diversos outros efeitos benéficos, diversos outros efeitos terapêuticos, mas que o pessoal só fala do efeito entorpecente. E que só acontece, claro, existem pacientes mais sensíveis que a gente precisa identificar se eles estão em mais risco de ter qualquer efeito entorpecente, porque não é o objetivo, na maioria das vezes, num tratamento medicinal. Se eu tenho um paciente, por exemplo, com uma neoplasia avançada, em cuidados paliativos, pode ser que eu até almeje ele ter um efeito entorpecente do THC para ele ficar mais relaxado, ele não ter tanto sofrimento naquele momento da vida dele. Mas não é o que a gente faz na grande maioria das vezes. O que a gente faz na grande maioria das vezes é fazer a cannabis para atuar nos sintomas, atuar na doença, sem ter esses efeitos entorpecentes. Mas esse é, vamos dizer, a maior preocupação que se tem com relação ao uso da cannabis, ao efeito colateral. Um efeito que vai ser um efeito colateral de deixar o paciente mais feliz, né, poder deixar ele um pouco, dependendo do quadro, um pouco confuso com o que está acontecendo, mas que se ele se alimenta, come um pedaço de um bolo, come um pedaço de um sanduíche e deita por 1 hora, está resolvido. Ele nunca vai apresentar um óbito por conta daquilo ali, ele não vai apresentar, vamos dizer, uma crise convulsiva, uma necessidade de internação por ele ter tomado uma dose extra de cannabis. Isso não existe, não tem na história do uso da cannabis nem óbito por conta do uso da cannabis. Não existe. Zero. E essa medicação é tão preocupante. E por que o álcool não é tão preocupante, que está aí sendo vendido facilmente? Por que você entra numa farmácia e vende sorvete dentro da farmácia? Que já está sendo rotulado, já tem que vir no sorvete. Esse produto é extremamente maléfico para a sua saúde, pode causar tal câncer, diversos problemas para a sua saúde. E vende na farmácia.
enquanto uma medicação que é derivada de uma planta, que está tendo todo o cuidado para ser feita, que está se diminuindo o máximo o potencial, a possibilidade de ter um efeito entorpecente, fazendo medicamentos ricos em canabidiol, né, com quantidade de THC mais específica para determinados grupos. Não, essa medicação é extremamente perigosa, temos que ficar preocupados com os efeitos colaterais. Sim, a gente tem que cuidar para que não ocorra efeitos colaterais, ou o mínimo possível, mas o principal desafio é na interação medicamentosa. Esse que é o desafio, que é quando o paciente vem tomando quetiapina e seus colegas, e a gente vai introduzir a cannabis medicinal e tem que ter esse manejo de dosagem para que não corte um efeito do outro, ou não aumente o efeito um do outro. Isso sim a gente tem que ter mais cautela. Mas os efeitos colaterais, eles na grande maioria das vezes são autolimitados, não são efeitos colaterais graves, e que se a gente perceber que está acontecendo alguma coisa que possa estar prejudicando um paciente, por exemplo, um extrato mais concentrado em THC, que o paciente tenha tomado uma dose e tenha tido algum tipo de tontura ou uma sonolência diurna, a gente vai ajustar essa dosagem para uma dosagem que a gente tenha o efeito terapêutico e não tenha esse efeito colateral. Então, é uma coisa que, né, todo mundo fala, mas e o efeito colateral e o efeito entorpecente? Se você toma um Mionzan, se você toma um Ixizine que está na farmácia, você vai viajar na maionese. E está lá facilmente acessível para quem quiser comprar. É.